Eu tô aqui gravando mais esse vídeo porque eu gosto de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela não é um livro comum, mas é um livro extraordinário e que tem muitas coisas para nos ensinar. Há alguns dias o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu vinha pedindo para Ele as palavras certas para poder compartilhar com vocês, para que vocês viessem entender o que eu entendi. Por isso eu coloquei na descrição do vídeo que a primeira impressão não é a que fica. Como assim? Nós ouvimos isso desde sempre, né? Que a primeira impressão é a que fica. A gente observa a aparência que a gente viu a primeira vez, a gente observa a voz que a gente ouviu a primeira vez, as primeiras atitudes, né? Mas olhando para a palavra de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Samuel foi ungir a Davi rei, ele diz assim: Deus não vê como o homem vê. Então aí eu entendi que Deus não é como o homem, não é a primeira impressão a que fica para Deus. Já pensou quando Jesus encontrou aquela mulher que estava para ser apedrejada porque foi pega em adultério? Se fosse a primeira impressão a que ficasse? Você já pensou quando Jesus encontrou Zaqueu, quando Zaqueu subiu ali na árvore, que todos conhecem a história, para ver Jesus, se fosse a primeira impressão a que ficasse? Zaqueu, um cobrador de impostos, que defraudava o povo, que saqueava o povo. Já pensou se fosse a primeira impressão a que ficasse quando Jesus encontrou o endemoniado gadareno, que Jesus atravessou ali o mar, encontrou aquele homem com legiões de demônios e Jesus o libertou? Já pensou se fosse a primeira impressão a que ficasse? Então ele me fez entender que não importa como as pessoas chegam até nós, não importa a primeira vez que a gente encontra as pessoas, o estado que elas estão. O importante é como elas ficam depois de passarem por nós. Qual a transformação que eu tenho causado na vida das pessoas depois que elas encontram comigo, depois que elas passam pela minha vida, depois que elas param para me ouvir? Nós temos esse poder de influência tão grande que nós podemos transformar a vida de uma pessoa apenas com 5 minutos de conversa. Nós podemos encontrar uma pessoa angustiada, triste, pensando tirar até a sua própria vida. E depois que eu conversar com ela, através das minhas palavras, através da palavra de Deus, eu posso transformar a vida daquela pessoa. E aí, como as pessoas que passam pela sua vida têm se tornado depois que te conhecem? A vida daquelas pessoas depois que conheceram Jesus, que passaram por Jesus, que ouviram as palavras de Jesus, nunca mais foram a mesma. Então não importa se elas chegam até nós com a vida destruída, elas têm que sair com a vida restaurada. Se as pessoas chegam até nós tristes e angustiadas, nós temos o poder de fazer elas saírem alegres e melhores, com vontade de viver, através das nossas palavras, das nossas atitudes para com aquela pessoa. Nós temos o poder de influenciar, de transformar, de alegrar qualquer coração que se aproxime de nós. Você já teve a experiência de sentar com alguém e não ter mais vontade de parar de conversar com ela? Você já teve a experiência de desejar que aquela pessoa vá te visitar, porque ela faz tão bem para a sua casa? Você já teve a experiência de estar se sentindo um derrotado, acabado, e com 2 minutinhos de conversa com a pessoa você sai totalmente transformado? Mas também você já teve a experiência de receber uma pessoa na sua casa que depois que ela vai embora até o ambiente da casa fica ruim? Uma pessoa que só te joga para baixo,
uma pessoa que contamina você com coisas ruins, uma pessoa que encontra você alegre e ela aponta tanto os seus defeitos que você sai de perto dela se sentindo um derrotado. Pois é, nós temos esse poder de influenciar, de transformar, de alimentar as pessoas com coisas boas ou com coisas ruins. Então a primeira impressão não importa. Nós vamos encontrar na caminhada pessoas de todos os tipos, passando por todos os tipos de situações. Quem não passa, quem não enfrenta dificuldades na família, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde? Quem não tem um dia em que não está bem, que anda descabelado? Quem não tem um dia que você não tá com vontade de desistir de tudo, de jogar, o ditado que as pessoas dizem, de chutar o balde? Quem sabe é esse dia que Deus preparou para você encontrar com essa pessoa e mudar a situação dela através das suas palavras. Então a primeira impressão não é a que fica. A impressão que deve ficar na vida das pessoas é a impressão que eu coloco na vida delas. É eu que vou colocar impressões boas na vida das pessoas, para que elas digam: olha, eu saí de casa tão triste e depois que eu encontrei essa pessoa, eu me senti tão bem. Olha, eu estava aqui na minha casa pensando até tirar minha própria vida, mas depois da visita dessa pessoa, o ambiente mudou, tudo mudou. Então, se você concorda comigo, a primeira impressão não é a que fica. A impressão mais importante é a que nós deixamos na vida das pessoas, a que Jesus deixava na vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe.